Senhor Deus, aqui está o teu servo em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, a tua palavra, Senhor, já é abençoada, Pai. Mas eu quero abençoar o teu servo nessa noite. Eu quero que o teu servo seja cheio do teu Espírito nessa noite. Que a virtude do Espírito Santo, Pai, no seu coração nessa noite. Que a tua palavra permaneça no seu coração. Que possa entregar, Senhor, a tua palavra nessa noite. Nós possamos comer a tua palavra, viver a tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus eu te peço, abençoa o teu servo, Senhor, e possa transmitir a tua palavra. E a tua palavra já é uma bênção nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Pode se assentar, eu não quero cansar os irmãos. Queridos, é um privilégio para mim poder estar aqui nesta noite, ministrando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus já marcou história na sua vida, amém? Que Deus já marcou a sua vida nesta noite, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Prazer ver os irmãos. O pastor Manuel sempre tem o contato. O Lohan nem se fala, né? Ele vai casar com a minha cunhada, então sempre a gente está se vendo na casa da minha sogra e de um jeito ou de outro nós estamos mantendo contato, às vezes temos saído para orar juntos e tem sido bênção. Estou muito feliz mesmo, do fundo do meu coração. Quero agradecer essa oportunidade. Não é qualquer pastor, o pastor Manuel vai sair da sua igreja e não envia qualquer pessoa. Tenha certeza disso. Nenhum pastor faz isso, né? Então isso para mim é uma honra mesmo, querido. Poder ministrar a palavra do Senhor nessa noite aos irmãos. Amém, queridos? Quero também fazer menção da vida do meu pastor, o pastor André, hoje que está encarregado de ali tomar conta, que é o meu suporte espiritual ali. Quero agradecer porque ele me abençoou para estar aqui também, né? E tem coisas que, se há um tempo atrás, ele não liberava não, eu tenho certeza. Mas ele nos deu a bênção, né? Estamos lá numa cruzada de milagres lá, né? O evangelista Rafael Belchior está fazendo a cruzada de milagres lá. Domingo Deus operou poderosamente naquele lugar. Eu tenho certeza que hoje também não será diferente, né? E aqui também não, queridos, porque o mesmo Espírito que opera lá é o mesmo Espírito que opera aqui, o Espírito Santo de Deus. Também quero agradecer a vida, sou grato a Deus pela vida da minha esposa, amém, irmã? Nós temos, Deus nos levantou com um propósito, e uma das coisas que eu pedi para Deus, quando eu entendi o chamado que Deus tinha para a minha vida, é que Ele me desse uma esposa que entendesse o chamado dEle para a minha vida. Porque é difícil, queridos, você casar com uma pessoa, tanto homem quanto mulher, tá? Eu nem sei porque eu estou falando isso aqui, mas eu vou falar. É difícil você casar com uma pessoa que não tem a mesma visão que você, que não entende o propósito de Deus para a sua vida. Então, você imagina Deus querendo me levar para um lado e ela, não vou não, estou fora, não sei o quê. Então seria difícil. Então, eu orei, pedi a Deus que a minha esposa seja uma mulher que me apoie no ministério que o Senhor tem para a minha vida, né? E nós casamos, e nós temos aí, às vezes, orado, à noite ela tem se ajoelhado comigo, buscado a presença do Senhor, a glória do Senhor. Quando ela tem a oportunidade, ela está presente, né? Então, sou grato a Deus pela sua vida, amor, tá? Te amo muito, é um prazer ter aqui comigo, amém? Tá, queridos? Sem perca de tempo, queridos. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 22, verso 54 em diante. Amém? O rapaz do som aí, se puder dar um pouquinho de retorno aqui para mim, eu estou me ouvindo pelos PA aqui. Estou quase sem retorno aqui. Eu não sei se é daqui que vem o retorno. Amém? Lucas capítulo 22, verso 54 e diante. Todos acharam? Amém? Coloque sobre os seus pés então, querido, reverência à palavra do Senhor nesta noite. Diz assim:
Lucas capítulo 22, verso 54 e diante. Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, verso 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Verso 57. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Verso 59, queridos. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Verso 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Diga comigo: cantou o galo. Mais forte, querido: cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, verso 62 e último verso. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Coloque sua Bíblia sobre o seu assento, querido. Eu queria fazer mais uma oração nesta hora, amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Como eu já havia dito aqui, eu comecei dizendo: Deus está marcando a história de pessoas deste lugar, queridos. Você vai sair daqui, deste lugar, e a sua vida nunca mais será a mesma. O propósito de Deus para a sua vida, querido, é te trazer neste lugar, é marcar a sua vida. Ministério que estavam caídos aqui, pessoas que tinham aí achado que tinha acabado o ministério que Deus estava colocando na sua mão. Nessa noite, Deus está regando o ministério neste lugar. Ministérios fortes. Você vai sair daqui com duplo ânimo. Você vai ser levantado para marcar a sua geração, a sua família. Nunca mais você será o mesmo, querido. Entenda isso nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero começar profetizando isso sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, enquanto eu estiver aqui ministrando a Tua palavra, Senhor, que vidas sejam marcadas pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, Senhor. Pessoas que estavam desanimadas, recebam forças do Senhor nessa noite para caminhar. Que o Senhor levante pessoas nessa noite, compromissadas com a Tua palavra, cheias do Teu poder, cheias da Tua unção, Senhor. E o que se levantar a partir de hoje, Senhor, contra a vida dos Teus filhos, que se levantem para cair. Que os gigantes que se levantarem contra a vida dos Teus filhos, eles vão caindo por terra em nome de Jesus. Toda palavra de maldição lançada contra a Tua igreja não prosperará, não prosperará nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Que os demônios batam em retirada, Senhor, nesta hora. Todo ladrão de semente, oh Deus,
Declaramos a tua igreja, cada pessoa nesta noite, com um coração fértil, uma terra fértil nesta noite. E a palavra lançada na terra fértil, ela tem que dar frutos. E ela irá dar frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E você que crê dessa forma, queridos, eu queria que antes de você se assentar, você levantasse as suas mãos para o alto aí, começasse a glorificar ao Senhor, glorificando, dando Ele aleluia, dizendo: Senhor, só tu é digno de receber toda a honra e glória, majestade e louvor pertencem a Ti, em nome de Jesus. Ao Senhor que é o princípio de todas as coisas, o começo, o meio e o fim, ao Senhor nós adoramos, a Ti nós te prostramos nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Oh, xerere candararabachai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Deus. Podem se assentar, amados. Oh, aleluia. É impossível, querido, estar neste lugar e não sentir a presença do Senhor. A presença do Senhor é tão forte neste lugar que eu estava ali, eu não estava me contendo mais. Eu comecei a chorar ali e Deus começou a confirmar essa palavra no meu coração, queridos. E o que mais me chama a atenção é que quando Deus ele tem um propósito, Alex, nas nossas vidas, Deus ele se manifesta a nós. De uma forma ou de outra forma, queridos, Deus já se manifestou a você. Na sua casa, na sua família, a bondade do Senhor ela sempre foi extensa. As misericórdias do Senhor sempre foram com a sua vida. E é por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que o Espírito Santo de Deus te conduziu aqui a este lugar. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus não nos chamou, Alex, em vão. Deus não chamou você. Não chamou você para estar aqui nessa noite em vão. Deus tem um propósito para todas as coisas. E é dessa forma que Deus envia o seu Filho à terra, com o propósito de resgate, dele ser o Redentor, aquele que iria padecer, que deveria sofrer para resgatar a nação, o povo eleito de Deus, a tornar aos princípios de todas as coisas. Foi dessa forma que Jesus é manifesto ainda nessa terra, trazendo ali, sabe o que? Vida a nós, para trazer vida a nós. Para ele ser maltratado, mas para nós, para que eu e você pudéssemos ter vida. E a vida, o ministério de Jesus, ele é marcado por sinais, por prodígios, maravilhas no meio do povo. Onde Jesus estava, irmãos, algo diferente acontecia. Pessoas eram curadas, os endemoniados eram libertos, porque era a própria presença de Deus no meio da terra. Era o Filho de Deus se manifestando para desfazer as obras de Satanás. E quando Jesus nos chama, Ele nos mostra que nós fomos marcados, que eu e você nós temos uma marca. Uma marca a qual nenhuma outra pessoa podia fazer em você. Talvez você entrou aqui nesta noite e você não, pela primeira vez, e ainda não conseguiu compreender qual o propósito de Deus para a sua vida. Mas essa noite os seus olhos serão abertos, os olhos espirituais serão abertos, e você vai sair daqui enxergando com a visão, com o propósito de Deus para a sua vida. Entendendo qual que é o chamado para você nessa terra. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz assim: que antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te chamei para profeta das nações.
Talvez você está achando que veio a este lugar porque você achou que aqui é legal. Ah não, o pastor Manuel é legal. Os filhos dele, a família dele é legal. Os meninos da banda, os músicos, o pessoal do louvor faz uma música boa, então eu vou lá. Não, queridos, você veio aqui nessa noite porque Deus marcou a sua vida, foi marcada a sua história e o seu nome está no livro da vida. E há momentos na nossa vida que nós deixamos de acreditar no que Deus pode fazer. Oh Deus. Chega momentos em nossa vida, as circunstâncias elas começam a falar mais alto do que o propósito de Deus. Nós reclamamos às vezes a Deus porque nós não compreendemos o propósito de Deus para nós. Nós achamos assim: ah Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida. Ah, eu não sei, Senhor, se é para mim pregar, se é para mim cantar, se é para mim tocar. E há esse ponto de interrogação em nossas vidas, queridos. Nós questionamos, Felipe, Deus, muito isso. Quem nunca questionou a Deus quanto o propósito dele para a sua vida aqui? Só eu questionei? Amém? Quem questionou aqui? Amém? Quem já questionou? O Senhor falou: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Quando eu me converti, o que eu mais perguntava para Deus era isso. Ah Senhor, o que o Senhor tem? Eu ouço todo mundo falar que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, mas comigo não acontece nada. Eu venho à sua casa, eu te adoro, eu ouço os louvores, eu canto, às vezes eu choro, às vezes eu ajoelho, eu oro, eu leio a tua Bíblia, mas nada é claro quanto aos propósitos que o Senhor tem para a minha vida. E aí nós ficamos nesse questionamento. E eu creio que Deus olha lá do céu, queridos, e fica pensando: meu filho, calma. No tempo certo as coisas se tornarão claras para a sua vida. Calma, filho. No meu tempo, os seus olhos irão se abrir. E aí, queridos, nós entendemos o chamado de Deus. Deus abre os nossos olhos, nós conseguimos compreender. O Senhor fala: ó, eu te chamei para pastorear uma igreja, eu te chamei para ser pastor. Outros ele fala: ó, eu te chamei para ser uma líder de ministério de louvor. Outros ele fala: eu te chamei para tocar teclado, bateria, violão, etc. Te chamei para guardar a porta, como o nosso diácono ali está guardando a porta. E aí ficou clara a nossa visão. Tudo bem, achamos que acaba por aí. Não, queridos. Aí chega um determinado ponto da nossa vida, o Senhor abriu os nossos olhos, nós começamos a compreender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, Adriano. Só que as circunstâncias elas vêm, os problemas eles começam a acontecer, a tempestade alcança a sua vida, e você começa: Senhor, não é mais isso, não é isso que o Senhor tem para mim. Porque você está olhando com os olhos carnais, os seus olhos carnais só conseguem ver aquilo que estão diante de você ainda. Mas eu quero declarar algo sobre a sua vida nessa noite. Quando Deus chama alguém, querido, para um chamado específico, pode vir a tempestade que vier, pode se levantar o gigante que for, mas Deus jamais te deixa sozinho. Deus jamais irá deixar aquele que Ele escolheu, aquele que Ele marcou, sozinho. Por isso a tempestade pode te alcançar, mas a mão de Deus ela te levanta, disse por cima da tempestade, o gigante está à sua frente, mas a palavra do Senhor para nessa noite para você é: passe pelo gigante, passe pela prova, porque eu sou contigo. Oh, oh Deus. Nós olhamos
olhamos para os acontecimentos da nossa vida, irmãos, porque nós somos seres humanos. Existem coisas que não adianta a gente espiritualizar. Só que quando Deus nos chama, Deus nos escolhe para um propósito. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Quando Deus nos chama para um propósito, o nosso compromisso vai além daquilo que nós estamos vivendo. Quando Deus nos chama para um propósito, querido, eu quero que você saia daqui nessa noite com isso na sua mente. Quando Deus nos chama para um propósito, o nosso compromisso com o chamado de Deus para a nossa vida, queridos, é além daquilo que nós estamos vivendo. Está passando dificuldades? Cumpra o chamado de Deus. Está passando problemas? Cumpra o chamado de Deus. Está difícil no seu lar? Cumpra o chamado de Deus. Está faltando algo na despensa? Cumpra o chamado de Deus, querido. Sabe por quê? Quando nós tentamos fugir do que Deus tem para a nossa vida, queridos, aí nós sofremos. Nós sofremos. E aí eu quero contar uma história para você que a Bíblia relata para nós de um homem. Deus chama esse homem e fala assim, ó, vá até aquela cidade e pregue. Fale para aquela cidade lá, ó, que o juízo de Deus está vindo sobre aquela cidade, sobre aquele povo. E esse homem, ele chega a querer fugir da presença do Senhor, ele entra num barco e tenta fugir. Ele tenta ir para uma cidade distante, da qual o Senhor tinha mandado ele ir. Só que há alguns acontecimentos, quando esse homem está no barco, que me chama a atenção. Talvez você já pegou quem é a pessoa que eu estou falando, Jonas, queridos. A Bíblia fala que quando Jonas entra no barco, ele chega no mar, a tempestade alcança aquele barco, alcança aquele navio, e eles começam a perecer. E aí a população, os tripulantes, eles começam a questionar, mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? O que nós fizemos para que tal mal venha e alcance a nós? Aí eles começam a lançar a sorte, lá a história todos sabem. E a sorte cai sobre Jonas. E aí eles resolvem o quê? Jogar Jonas do barco. Já haviam jogado tudo, todo o mantimento. Tudo aqueles que eles possuíam já haviam jogado fora do barco no mar. E nada da tempestade cessar. Quando eles jogam Jonas no mar, a tempestade cessa. Duas coisas nós podemos aprender nessa noite. Primeira, quando você está longe dos propósitos de Deus para a sua vida, quando você nega o chamado de Deus para a sua vida, primeiro, a tempestade alcança a sua casa, alcança a sua vida. Talvez você está passando por dificuldade aqui, queridos. Entenda bem isso nessa noite. Eu não iria pregar isso. Eu não iria pregar sobre chamado nessa noite. Talvez você está passando por dificuldades na sua vida, querido, na sua família, na sua casa, porque você tem rejeitado o chamado de Deus para a sua vida. Coisas estão acontecendo que não tem explicação aí, porque você tem fugido daquilo que Deus tem preparado para você, dos propósitos de Deus para a sua vida, queridos. E o mais interessante é que a passagem de Jonas, ela nos ensina nessa noite, que além da tempestade, ela alcançar a nossa vida, ela alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Não era só Jonas, Aida, que estava sofrendo lá no barco, não. Os tripulantes também estavam sofrendo. Deus nessa noite nos chama alerta, queridos. Os tripulantes estavam sofrendo por causa da desobediência de Jonas. Nada além disso.
Era somente isso que ele estava, por isso que eles estavam sofrendo naquele lugar. E há uma questão, um agravante, uma coisa muito importante aqui, nesta noite, que eu queria que você refletisse. Longe de Deus, a tempestade alcança a nossa vida. E não só a nossa vida, mas aqueles que estão à nossa volta. Longe dos caminhos do Senhor, a tempestade vai alcançando. E todos sabem que o barco quase pereceu no meio do mar. Tem alguém na sua família, querida? Tem alguém na sua família, querido, que está padecendo. E isso depende de uma atitude sua. Depende de você se posicionar diante de Deus. Você tomar uma posição diante de Deus. E Deus irá mudar a circunstância nessa noite no seu lar. Deus irá libertar pessoas aí que estão presas em meio às drogas, aí no vício das drogas. Deus irá curar enfermidades que para a medicina são impossíveis, mas para o nosso Deus tudo é possível. Deus irá abrir portas onde não há. E você vai começar a proclamar: o meu Redentor vive. O meu Redentor, Ele vive e reina. Ele é o Senhor da minha casa. Ele é o Senhor da minha vida. Tome uma posição. Oh Deus, tome uma posição nessa noite. E Deus, ao seu tempo, queridos, irá levantar a sua família, a sua casa, e vocês verão a glória de Deus manifestada na sua casa. Oh Deus, não questione o que Deus quer fazer na sua vida. Pare de dizer: Senhor, eu não sou capaz. Pare de dizer: eu não posso, eu não tenho tempo. Pare de inventar desculpas para Deus nessa noite, queridos. Deus tem tomado conta dos seus, queridos. Tem ministérios lindos aqui nesta noite. Deus me revela ministérios maravilhosos que serão levantados neste lugar, onde a Vila Paraíso nunca mais será a mesma, com evangelistas que sairão do nosso meio, pessoas que irão pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, que irão proclamar o reino, o tempo de Deus na vida das pessoas deste bairro. Mas é necessário, querido, que você se posicione, tome uma decisão nesta noite. Em nome de Jesus, tome uma posição, se posicione para Deus. Ei, eis-me aqui, Deus. Deus tem procurado pessoas que estão dispostas a pagar um preço para viver o que Ele tem nesta terra. Quem já ouviu aqui que Deus não faz diferença de pessoas? Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu? Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus não faz acepção de pessoas, queridos. Mas há uma coisa que Deus faz. E eu queria que você entendesse. Sabe por que Deus usa mais uma pessoa do que outra? Porque ela é bonita? Não. Porque ela se veste bem? Não. Porque ela tem um cabelo bonito, liso? Não. Deus usa uma pessoa mais que a outra, porque ela está pagando o preço, querido. E sabe qual que é o preço? O preço da renúncia.
Hoje é difícil encontrar pessoas que estejam dispostas a abrirem mão dos seus prazeres para fazer a vontade de Deus. Às vezes você vê uma pessoa aqui pregando e a glória de Deus se manifestando neste lugar. Ela sendo um canal aqui para que Deus possa usar para a igreja. Você tem que ver o que essa pessoa faz para estar aqui, para ela ver a glória de Deus manifestada. Todos sabem que eu vim do meio do futebol. E tem algumas quartas-feiras à noite, todos sabem que é o dia do futebol, na televisão. E o Espírito Santo de Deus, algumas quartas-feiras atrás, tem me incomodado a renunciar à televisão, um jogo de futebol, queridos, para orar mais, para ler mais a Bíblia. Quem quer ser usado por Deus aqui? Quem quer ser usado por Deus, querido? Amém? Erga a sua mão aí. Quem quer ser usado por Deus? Amém? Vai um segredo que já não é mais segredo para você aqui. Aprenda a renunciar o seu prazer. Aprenda a renunciar aquilo que te traz prazer, aquilo que traz prazer à sua carne. Abra mão da televisão. Tenha momentos mais de oração. A oração, ela pode trazer, querido, a glória de Deus sobre a sua vida. Abra mão de uma novela para ler a palavra de Deus. Ela vai te trazer mais intimidade com Deus. Você vai passar a conhecer mais a Deus através da sua palavra. Quem quer pagar o preço nessa noite? Quem quer pagar o preço, queridos? É necessário pagar o preço, queridos. Não há evangelho sem renúncia. Não há cristianismo sem renúncia. Não há quem possa cumprir os propósitos de Deus se não abrir mão, às vezes até dos seus sonhos. Talvez você tenha dito aqui nessa noite que os seus sonhos, eles são mais importantes, mas eu quero te trazer um alerta. O chamado de Deus é mais importante que os seus sonhos, querido. O chamado que Deus tem para a sua vida é mais importante, querido. Sabe por quê? Porque o chamado de Deus vai te levar para o céu. O chamado de Deus vai te levar para o céu nessa noite. Entenda isso, entenda isso, entenda isso. Oh, sacanagem. Os seus sonhos podem trazer prazer momentâneo, queridos, para a sua vida pessoal, para a sua família. Mas o que vai te levar para o céu, que vai te levar a morar com Deus, uma vida de santidade, renúncia, é cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Só para mim não pular aqui a passagem que eu li, para não passar em branco. Eu acho que ainda tem mais uns 5 minutinhos aqui. Nós lemos uma passagem de um homem, chamado pelos historiadores um homem robusto, às vezes ignorante, pela forma de lidar com as pessoas. No sentido literal, falando numa linguagem nossa, Pedro era um cara ignorante. Mas era um homem que estava disposto a ir até o final, para que o propósito de Deus se realizasse na sua vida. E aqui nós lemos uma passagem
a qual Pedro chega diante de uma situação, olhando para Jesus, sendo ali maltratado. Jesus estava sendo preso pelos soldados romanos da época. E ele olha aquela situação. Será que esse é realmente o Filho de Deus? Ele imaginava Jesus de uma outra forma. E chegou ao ponto das pessoas dizerem que ele era discípulo de Jesus. E ele começa a negar a Jesus. Não, nunca estive com esse. Falando na minha linguagem, vocês estão loucos. Quem é esse aí? Jamais eu estive com esse. Mas Pedro, o caminhar, diz a história, os historiadores, o caminhar de Pedro era igual ao de Jesus. O falar de Pedro era igual ao de Jesus. Porque havia 3 anos que Jesus já estava na terra. E havia 3 anos que Pedro estava caminhando com Jesus. E chega um determinado momento, além de ser um discípulo, ele era um dos mais chegados de Jesus, diz a palavra de Deus. Mas chega um determinado momento que ele começa a negar a amizade com Jesus. Ele começa a negar tudo aquilo que ele tinha feito, tinha andado, tinha caminhado com Jesus, os sinais que Jesus tinha feito diante dos seus olhos, ele começa a negar. Mas, querido, há uma coisa que me chama muita atenção. O primeiro verso que nós vemos diz que Pedro acompanhava Jesus de longe. No final do verso 54, depois você lê aí, Pedro seguia de longe. E aqui eu queria dar um passo, o último passo para você, querido. Queria te dar uma alerta. Ou você entrou na igreja a primeira vez, ou você já está há tanto tempo na casa do Senhor, mas você está distante dos caminhos do Senhor. Você está ouvindo Jesus à distância. Jesus quer ter uma intimidade contigo, Ele quer estar mais próximo de você. Mas você está o seguindo de longe. A obra do Senhor está caminhando, mas você está preferindo ficar distante do Senhor. Nesta noite Jesus quer te levantar, querido. Jesus te chama, ei, vem para perto de mim. Talvez você caminhou todo o tempo distante, mas hoje é noite de você se aproximar novamente do Senhor. A obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para completar. Ele é fiel para completar nessa noite. Não siga de longe. Não fique vendo Jesus fazer as coisas. Seja participante. Jesus conta com você para a obra dele ser realizada nesta terra. Jesus conta com você para que o nome dele seja proclamado nesta nação. O Jesus conta com você para que esse bairro venha conhecer a soberania dele. O ministério de louvor, eu queria que viesse aqui à frente em nome de Jesus e você colocasse sobre os seus pés. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Eu queria chamar à frente aqui. Não é para expor ninguém, queridos. Mas eu queria chamar você à frente. Que sabe que Deus tem um chamado para a sua vida. Mas chegou no meio do caminho. Você tem olhado para as circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. Deus quer restaurar o seu ministério nessa noite, querido. Deus quer marcar a sua história nessa noite. Você vai sair daqui e nunca mais você vai ser o mesmo. O seu ministério nunca mais será o mesmo. Talvez aconteceu alguma coisa na sua vida
Isso está impedindo você de cumprir aí o chamado de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Eu queria que você viesse aqui à frente, eu queria orar por você. Saia do seu lugar, querido. Em nome de Jesus, eu sei que tem mais pessoas. O Espírito Santo de Deus não me conduziu a esta palavra à toa, não. Eu tenho certeza disso. Se você está cansado da vida que você tem levado aí ministerialmente falando, vem aqui, Deus vai marcar a sua vida aqui nesta noite. A Canarabachei. Em nome de Jesus. Talvez você está pensando, o fardo é pesado, querido. Não. Jesus prometeu que estaria convosco até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Oh, xerere candarabashei. Doces palavras te farei. Oh, candarabashei. Oh, Me candarabashei. sustentas em minha dor. Vai dar tempo, querido. Sai do seu lugar aí em nome de Jesus. Isso me leva mais perto de ti. Venha, querido, não fique aí conformado em nome de Jesus. Mais perto dos teus caminhos. Em nome de Jesus. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão cada face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Vai marcando a vida dos teus filhos, sai nesta hora. Em nome de Jesus, profetizamos nesta hora ministérios restaurados, vidas levantadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai, talvez nessa noite eles nem compreendem o que está acontecendo, mas os frutos falam por si só. Os frutos irão falar. Seu Deus, em nome de Jesus, reveste com teu poder, com tua unção. Levanta em nome de Jesus o teu filho, que há de nos reconhecer na tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, contempla agora uma ligação do Senhor na vida do teu filho. Levanta com teu braço forte, levanta com a tua mão poderosa, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Você tocando no coração. Em nome de Jesus, marca a história, marca a vida dessas pessoas nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus, Senhor. Vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena neste lugar. As pessoas que estão levantando neste lugar. Vai valer a pena. Pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Que estão dispostas a viver o evangelho verdadeiro, genuíno na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, marca as vidas dessa noite, Senhor. Até aqueles que não vieram aqui à frente, em nome de Jesus, vai marcando a vida dessas pessoas, Senhor.
Jesus, Deus está marcando a história de vocês. A vida de vocês nunca mais será a mesma. Não importa o tempo de evangelho, minha irmã. Deus levanta a irmã com poder, com unção, querido. Deus está marcando a sua história. E todos irão ver a glória do Senhor manifestada. Não duvide no seu coração. Não há idade para o nosso Deus. Olhe bem para mim aqui, querida. Não há idade para o nosso Deus. Ele levanta quem Ele quer. Ele abate quem Ele quer. Porque o poder e a glória pertencem a Ele. E a partir de hoje, onde a irmã estiver, declare que o nosso Deus realiza coisas impossíveis. E através da vida da irmã, na Canarabaxe, vidas serão alcançadas. Irão dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, vocês irão declarar que o ano aceitável do Senhor chegou na sua família, meu querido. Você é o instrumento que Deus quer usar na sua família. Não feche a sua boca. Abra a sua boca, diz o Senhor, porque eu sou contigo. Abra os seus lábios e eles irão entender que eu o escolhi, que eu o chamei para profeta em minhas nações, que você é sacerdote real, uma nação eleita. E os seus descendentes irão sempre continuar essa linhagem que o Senhor levanta nesta hora. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor.